A maior parte das células e dos tecidos do nosso corpo depende da presença de glicose para sua sobrevivência. Mas a gente não consegue obter glicose constantemente através da alimentação. A gente não pode dedicar todo o tempo da nossa vida em busca de alimentos, ou mesmo que a gente esteja em busca de alimentos, não está ingerindo alimentos o tempo todo. Então, o nosso corpo, assim como de todos os animais, tem a capacidade de armazenar a glicose que a gente obtém nos períodos em que a gente está alimentado, e essa glicose é armazenada principalmente em alguns tecidos, como o fígado e o tecido muscular, o músculo esquelético. Nos períodos de jejum, ou quando a oferta de glicose na alimentação está muito reduzida, é possível então mobilizar a glicose que está armazenada nesses tecidos, lançar essa glicose na corrente sanguínea para manter níveis satisfatórios de glicose circulando no sangue para poder então nutrir todos os tecidos do corpo. Então, existem os depósitos chamados de glicogênio, que são moléculas de glicose que são unidas e armazenadas como se estivessem empacotadas, digamos assim, e à medida que é necessário aumentar a quantidade de glicose no sangue, esse glicogênio vai se desfazendo, vai liberando aos poucos, então, moléculas de glicose para a corrente sanguínea. E esse processo acontece tanto no fígado quanto no músculo esquelético. E esse processo acontece basicamente sob o comando de dois hormônios principais. Um deles é a insulina e o outro é o glucagon. Quando nós estamos alimentados e temos quantidade razoável de glicose circulando no sangue, a insulina é um hormônio que é liberado nessas situações pelo pâncreas e estimula a entrada da glicose tanto no músculo esquelético quanto no fígado também. Nos períodos do jejum, a glicose tende a diminuir e com isso então diminui também a quantidade de insulina circulando no sangue e aumenta a quantidade de glucagon. O glucagon vai atuar no fígado e no músculo esquelético, promovendo então a liberação da glicose que está armazenada na forma de glicogênio. É lógico que isso tem um certo limite, chega um ponto que se a pessoa não ingerir mais glicose, esses depósitos de glicose na forma de glicogênio vão entrar em colapso. O glicogênio e a glicose no músculo e no fígado vão ficar num nível muito baixo e é necessário, para manter a sobrevivência do organismo, produzir glicose no nosso próprio corpo. E o glucagon tem um efeito nesse processo também, liberando moléculas de ácidos graxos, ou seja, moléculas de gordura, do tecido gorduroso, das células do tecido adiposo, que caem na corrente sanguínea e vão chegar no fígado, onde vão ser quebradas essas moléculas para a produção de energia, mas também para a formação de novas moléculas de glicose. Mas para isso, só a presença de moléculas de gordura não é suficiente. É preciso também ter a participação de outras substâncias, como, por exemplo, os aminoácidos, que são os pedacinhos formadores das proteínas. Então, existe um processo de catabolismo, ou seja, de quebra das proteínas, principalmente no músculo esquelético, mas também no fígado, liberando os aminoácidos que no fígado vão ser quebrados em moléculas menores, e isso pode ser usado tanto na produção de glicose, mas também pode ser usado para a produção de outras substâncias que têm a capacidade de ser usadas por diversas células em diversos tecidos como fontes de energia, que são os chamados corpos cetônicos. Então, os corpos cetônicos podem ser formados tanto a partir da quebra de moléculas de gordura provenientes dos depósitos de gordura do nosso corpo, mas também podem ser formados a partir de quebra de proteínas, principalmente
no músculo esquelético e no fígado, e essas substâncias chamadas corpos cetônicos caem na corrente sanguínea e podem ser usados por vários tecidos, inclusive o cérebro, que não utiliza gordura como fonte de energia, apenas glicose em situações normais, mas com a diminuição da quantidade de glicose no sangue, no jejum prolongado ou em situações de fome extrema, é possível o cérebro usar os tais corpos cetônicos como fonte de energia e isso mantém, então, o indivíduo vivo por um tempo razoável, enquanto houver fontes de proteína no corpo para produzir os tais corpos cetônicos. Uma coisa que é muito interessante é que existe um tipo específico de aminoácido que pode ser usado para a produção de glicose, a produção de energia e a produção de corpos cetônicos, que é um grupo, na verdade, de aminoácidos que são chamados de aminoácidos de cadeia ramificada. Esses aminoácidos o nosso organismo não tem condição de produzir. Na verdade, existem 20 aminoácidos diferentes que entram na composição das proteínas do nosso corpo e metade deles a gente consegue produzir no organismo, seja no fígado, no músculo ou os rins, que também têm uma capacidade de produzir alguns aminoácidos. Mas os aminoácidos de cadeia ramificada, mais conhecidos pela sigla em inglês BCAA, eles não são fabricados no nosso organismo, a gente precisa obtê-los através dos alimentos e esses aminoácidos chamados de BCAA, eles começam a ser usados como fonte de energia a partir dos depósitos desses aminoácidos nas proteínas do músculo esquelético. O fígado não tem a capacidade de usar esse tipo de aminoácido como fonte de energia. Diretamente o fígado não tem essa capacidade. Então esse processo começa com a quebra das proteínas do músculo durante o jejum prolongado, por exemplo. Existem situações onde essa questão da movimentação da glicose, dos aminoácidos e a transformação dessas substâncias é muito parecida com aquilo que ocorre na situação do jejum prolongado. É o que acontece, por exemplo, nas pessoas que têm diabetes, onde existe ou falta de insulina ou uma diminuição do efeito da insulina, ou seja, uma resistência ao efeito da insulina, de modo que fica comprometida a capacidade da glicose entrar no músculo esquelético, entrar no fígado e se acumular na forma de glicogênio. Então, o organismo, na questão do indivíduo com diabetes, é como se tivesse um jejum prolongado. Fica faltando glicose no músculo, faltando glicose no fígado e vai haver uma quebra das proteínas nesses dois órgãos, principalmente, para a produção de glicose. E com isso a glicose no sangue vai aumentando. Na verdade, não está faltando glicose, mas simplesmente não existe o efeito da insulina para garantir a entrada da glicose nesses órgãos nos momentos em que a pessoa está alimentada. Então, ocorre nessa situação do diabetes um aumento do catabolismo, ou seja, da degradação tanto das moléculas de gordura no tecido adiposo, mas também das proteínas no músculo esquelético, de modo que essas substâncias, os aminoácidos das proteínas e a quebra das moléculas de gordura vão para o fígado, onde geram novas moléculas de glicose. Mas voltando para a situação do jejum, os 3 aminoácidos essenciais de cadeia ramificada que a gente tem que obter da alimentação, que são a leucina, isoleucina e valina, esses 3 aminoácidos eles se concentram mais no músculo esquelético e em situação de jejum prolongado ou no diabetes sem tratamento, vai haver a quebra das proteínas do músculo com a liberação desses aminoácidos na corrente sanguínea. O fígado vai captar esses aminoácidos de cadeia ramificada, BCAA, e vai transformar em glicose, em moléculas energéticas, inclusive os tais corpos cetônicos, que podem ser jogados na corrente sanguínea para serem usados como fonte de energia alternativa quando a quantidade de glicose está diminuída, por exemplo.
Lógico, na situação do diabetes, a quantidade de glicose no sangue não está diminuída e pode haver, então, um aumento muito grande da quantidade de corpos cetônicos, o que gera um quadro complicado do diabetes descompensado, que é a cetoacidose. Mas isso não é tema para este vídeo. Então, voltando para a situação então da quebra das proteínas com liberação dos ácidos, dos aminoácidos ramificados, existe uma questão muito importante, que se descobriu que esses aminoácidos de cadeia ramificada, eles têm um papel importante na formação, no crescimento das proteínas do músculo, no desenvolvimento da musculatura. Eles são importantes para a formação da massa muscular. Então é lógico que no jejum prolongado vai haver a quebra da massa muscular e a liberação desses aminoácidos e outros também para se conseguir fabricar a glicose no organismo. Mas o que poderia acontecer, por exemplo, se houvesse a suplementação desses aminoácidos de cadeia ramificada na alimentação? Já foi testado isso e se percebeu inicialmente que realmente o uso desses aminoácidos de cadeia ramificada BCAA são capazes de promover o desenvolvimento da massa muscular. Só que depois ficou claro que principalmente é um aminoácido responsável por esse efeito, que é a leucina. Então, entre os 3 aminoácidos de cadeia ramificada, o que tem a capacidade de estimular a produção de proteína no músculo é, na verdade, a leucina. Depois ficou claro, através de uma série de pesquisas, que não é exatamente essa substância, o aminoácido leucina, que tem esse efeito anabolizante, de estimular o desenvolvimento da musculatura, e sim um subproduto do metabolismo, ou seja, da transformação, da quebra da molécula de leucina, e é uma substância que recebeu o nome complicado de hidroximetilbutirato, que é mais conhecido como HMB. Então, o HMB, na verdade, é que tem o efeito anabolizante de estimular o desenvolvimento da massa muscular quando se aumenta a oferta de leucina na alimentação. Existem também suplementos nutricionais de hidroximetilbutirato, mas o hidroximetilbutirato é um tipo de corpo cetônico, ou seja, que são moléculas que podem ser usadas como fonte de energia pelas nossas células na falta da glicose, mas ao contrário dos outros corpos cetônicos que são produzidos a partir de outros aminoácidos ou de moléculas de gordura, o HMB ele não é usado como fonte de energia para as células, e sim como fonte de produção de proteínas. É uma substância que estimula a fabricação de proteínas no nosso corpo e não é só no músculo esquelético. Então, é possível usar suplementos de HMB para aumentar a força muscular e a massa muscular, mas já está provado através de uma série de pesquisas que esse efeito não é observado em pessoas jovens e que não apresentam nenhuma doença, nenhuma patologia. Pelo contrário, é um efeito que se observa no uso de HMB de aumentar a massa muscular e a força muscular em pessoas idosas que têm diminuição de massa e de força muscular, ou seja, como se fosse um anabolizante mais específico para a população idosa. Mas, sabendo que a leucina é a substância, o aminoácido precursor do HMB no nosso organismo, é possível estimular a produção de HMB no nosso corpo através do uso de alimentos que são mais ricos em proteína. Não necessariamente usar suplementos de aminoácidos de cadeia ramificada BCAA, que inclui 3 aminoácidos, leucina, isoleucina e valina. E qual seria a vantagem de se usar fontes nutricionais desses aminoácidos? O ponto principal é que o uso de suplementos em doses elevadas de BCAA aumenta o risco do indivíduo desenvolver diabetes no futuro.
Esses aminoácidos em grande quantidade no organismo estão relacionados com uma resistência ao efeito da insulina, que é o primeiro passo do desenvolvimento do diabetes tipo 2. Então é muito importante saber quais são os alimentos mais ricos em leucina para evitar o uso de suplementos de BCAA, principalmente em pessoas que já têm um risco aumentado de desenvolver diabetes ou já são diabéticas. E isso então mostra que o principal alimento que tem a maior quantidade de leucina é a proteína de soro de leite, mais conhecida como whey, que tem 10% do peso da proteína do soro de leite é composto de leucina. O segundo alimento mais rico em leucina é o extrato de soja, que tem 8% de leucina. A proteína concentrada da ervilha, que também é usada como suplemento proteico em pessoas que não querem usar suplemento de origem animal, tem 6,5% de leucina, e a carne bovina, por exemplo, tem 1,7% da sua proteína constituída de leucina, ou seja, muito menos do que, por exemplo, fontes de proteína vegetal como a soja e a ervilha. E é curioso que justamente se atribui à proteína animal um valor muito maior na formação de massa muscular. É lógico que de todas as proteínas, a proteína de soro de leite, que é uma proteína de origem animal, é que tem o maior percentual de leucina. Mas o peixe, por exemplo, mais especificamente o salmão, tem 1,6%, ou seja, um pouco menos, mas ali muito próximo da carne bovina. A carne de frango e o ovo tem 1,4% de leucina. De modo geral, os outros alimentos vegetais têm mais leucina do que, por exemplo, o leite de vaca, que tem 0,27% da sua proteína constituída de leucina. Então, é importante a gente entender que o uso de suplementos de BCAA, embora esteja na moda em academias, pode levar a um aumento da resistência à insulina e desenvolvimento do diabetes no futuro. Além disso, já se sabe que não são os 3 aminoácidos de cadeia ramificada os responsáveis por aumento de massa muscular, e sim um deles, que é a leucina, e que é possível aumentar a oferta de leucina na alimentação através de alguns alimentos específicos. Outro caminho seria o uso de suplementos de hidroximetilbutirato, mas que não tem efeito na população jovem sadia. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.